convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Eu vou estar lendo do 36 ao 46. Mateus 26, do 36 ao 46. Jesus ora no Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, ou Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui comigo e velai comigo. Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Feche teus olhos, Pai. Eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Te agradecer pela tua presença no nosso meio. Te agradecer por essa igreja, pelas nossas vidas, por tudo, Pai. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. E mais uma vez o Senhor tem uma palavra para falar conosco. Fala conosco, Pai. Usa os meus lábios, nos faz entender a tua palavra, nos faz temer, amar e viver a tua palavra, Senhor. É o que mais precisamos. Tira de nós toda a incredulidade. Tira de nós toda a frieza, Senhor. Tira de nós, ó Deus, toda a indiferença diante da tua palavra, Senhor. Que haja em nós fé, que haja em nós um posicionamento, uma atitude diante da tua palavra. E que tudo isso seja feito para honra, louvor e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém? O Senhor, Ele me fez meditar nessa palavra, um evento muito importante na vida do ministério do Senhor Jesus. Ele é narrado tanto em Marcos, quanto em Lucas, quanto em Mateus. Somente João não narra esse episódio de Jesus no Getsêmani. Então Jesus ele já sabia o que esperava ele já sabia que ele iria morrer, que ele iria padecer, foi para isso que ele veio. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E ele, como uma oferta pelo pecado, como uma oferta pelas nossas transgressões, ele sabia o que ele ia passar. Como homem, ele sabia que iria ser terrível na carne, ser terrível passar por tamanha humilhação, tamanha dor, tamanho escárnio e principalmente pelo afastamento do Pai naquele momento. No momento em que ele estaria levando o nosso pecado, o Pai iria virar o rosto. E ele experimentaria a ausência do Pai. Algo que ele nunca tinha vivido antes. E ele sabia que seria terrível, porque como Deus, na sua onisciência, ele saberia o que ia acontecer. Antes mesmo de acontecer, ele já sabia. Então foi um momento assim, de tamanha dor, tamanho desespero. E ele vai orar. Antes de tudo aquilo, ele sabia que já estava se aproximando. E ele vai para o monte orar. Ele vai para aquele jardim chamado Getsêmani. E ele convida os 3 mais chegados. Ele não convidou os 12 para estarem com ele. Mas ele chamou a Pedro, a Tiago e a João. A gente vai perceber na narrativa dos evangelhos que eram os que mais sempre estavam perto de Jesus. Nos momentos mais importantes da vida de Jesus, ele chamava sempre os mais íntimos, os mais chegados, que eram esses 3.
Depois eles se tornaram as colunas da igreja de Jerusalém, né? Pedro, Tiago e João. E dos três, João era o mais próximo, o discípulo amado. E a gente vê que nesse momento de tamanha dor, tamanha tristeza, Jesus, então, ele se reserva a orar. Ele vai para um lugar tranquilo para buscar ao Pai. Ele precisava de algo mais, porque a tarefa, né, o que estava por vir, seria muito difícil. Muitas vezes a gente sabe que as coisas estão apertando para nós. A gente sabe que o momento é difícil, que o tempo é difícil, mas nem sempre a gente tem essa atitude, né, de se reservar, de buscar, de chamar os mais íntimos, que a gente possa, nessa manhã, aprender com o Senhor. E, na verdade, quando o Senhor ministrou essa palavra ao meu espírito, Ele falou, eu quero levar vocês ao Getsêmani comigo. E, num primeiro momento, pareceu meio duro, né? Porque ir ao Getsêmani é um convite meio, como que eu posso dizer? Um convite meio inesperado. Eu falei, meu Deus, mas ir ao Getsêmani é ir de encontro à crucificação, é ir de encontro à morte, é ir de encontro a tantas coisas terríveis, mas ao caminhar desse texto, né, lendo e meditando nesse texto, o Senhor me fez ver muito além das coisas difíceis desse Getsêmani. E é interessante que isso meio que parece muito com a nossa caminhada cristã, tudo aquilo que o Senhor compartilhou comigo através desse texto, parece que é meio que um resumo do que a gente vive diariamente com Cristo. Então, eu gostaria de pensar aqui com os irmãos nessa manhã, o que significa Getsêmani, né? Eu coloquei aqui alguns pontos, que o Getsêmani é lugar de algumas coisas, e a gente vai discorrer sobre isso. Então, o primeiro tópico aqui desse discurso é que o Getsêmani é um lugar de tristeza e de angústia. Mateus 26, 37 diz assim, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Em Lucas 22, 44, diz assim, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Esse versículo ele descreve a tamanha angústia, tristeza, dor daquele momento. Como eu falei aqui, Jesus já sabendo o que ia acontecer, ele foi tomado de um pavor, de uma angústia muito grande. Eu tive eu já contei aqui algumas vezes essa experiência. Eu tive uma experiência com esse texto muito profunda, quando eu tive meu problema de ansiedade, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. E eu me lembro que eu orava, né, e falava com o Senhor, Senhor, o Senhor é o nosso sumo sacerdote, o Senhor é aquele que pode se compadecer, porque em tudo o Senhor foi tentado, tudo o Senhor experimentou. Mas eu ficava pensando, mas o Senhor nunca teve isso. Né? O Senhor nunca teve depressão, o Senhor nunca teve ansiedade. E o Senhor, naquele momento em que eu orava, Ele me fez lembrar. Você se esqueceu, minha filha, do Getsêmani? Tamanha dor e aflição que eu passei naquele lugar. E Lucas, como um médico, ele relata, ele é o único que relata isso. Ele diz que o Senhor suou gotas de sangue. Esse é um fenômeno raríssimo, né, chamado hematidrose. É um fenômeno em que os vasos sanguíneos, a gente tem veias, né, que são maiores, mais grossas, mas a gente tem microvasos, são vasos bem fininhos, que quando nós somos tomados de um pavor muito grande, uma angústia muito grande, esses pequenos vasos eles se rompem. E aí aquele sangue que circula nesses vasos se misturam com suor, de tal maneira que a pessoa começa a suar sangue. Isso é muito raro. Né? Na verdade, eu nunca ouvi nenhum ser humano que passou por isso, a não ser Jesus. Justamente porque, para que você possa passar por essa experiência, você tem que estar tomado de muita angústia, medo, pânico, pavor. E porque Jesus já sabia o que ia acontecer, ele passou por isso. E aí a gente pode entender o que foi um pouco do Getsêmani, né? Esse lugar para onde o Senhor está nos convidando essa manhã para ir com Ele. Getsêmani é lugar de tristeza. Getsêmani é lugar de angústia. E na nossa vida, Jesus ele declarou, no mundo tereis aflições. Talvez eu e você nunca iremos suar gotas de sangue, tomara que não, né? Em nome de Jesus. Talvez nunca tenhamos essa experiência. Eu, mesmo
com tanta dor, tantos problemas que eu passei nessa área de ter problemas de síndrome do pânico, eu nunca cheguei a esse ponto. Então, daí eu olho e vejo que o meu Senhor sofreu muito mais do que eu. Então, Ele pode te entender, Ele pode te compreender, Ele pode te consolar quando você estiver no teu maior evento de angústia, de dor, de tristeza. Muitas vezes a gente pensa, né? Puxa, eu estou sozinha, ninguém me entende, porque é difícil no momento em que a gente está passando por isso, alguém nos entender, alguém entender a dor que a gente passa. Eu me lembro que quando eu tive esses problemas, o meu marido não entendia, porque ele nunca tinha passado por isso. Era leigo, né? Nunca tinha lidado com essa situação. Então, era difícil para ele entender. Né? Às vezes, de madrugada, eu acordava, coração acelerado, suando muito, aquela sensação, parecia que eu ia morrer. Eu tinha que ir correndo para o hospital. Era algo terrível, irmãos, terrível. Graças a Deus que eu passei, o Senhor me curou, o Senhor me fez passar por tudo isso, e aqui eu estou para a glória de Deus. Então, essa verdade de que o Senhor Jesus passou por esse lugar de tristeza, passou por esse lugar de agonia, de profundo pânico, terror, pavor, medo, mostra para nós a humanidade de Jesus, o quanto Ele fez isso por nós, por amor a nós, para pagar um alto preço por nós. Ele se submeteu a isso, mesmo sabendo, né, mesmo podendo abrir mão, mesmo não precisando passar por essa dor. Ele escolheu, como eu disse aqui no início do sermão, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. O Senhor escolheu passar por tamanha dor. O Senhor escolheu passar por esse momento de tanta agonia, por amor a nós. E aí Ele está nessa manhã nos convidando, porque muitas vezes a caminhada cristã vai significar dias de choro, dias de tristeza. Não é só um mar de rosas. Não adianta eu chegar e falar para aquele que está se convertendo agora, para aquele que está chegando, olha, a tua caminhada com Cristo, você agora encontrou o Senhor e tudo vão ser flores. Não, irmãos. Há aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor, quando Ele estava ali se despedindo, né, o Evangelho de João, ele narra muito bem isso. Ele fala, olha, vocês, assim como me odiaram, eles vão odiar vocês. Vocês agora estão tristes, né? E ele chega a comparar como se fosse as dores de parto, né? A mulher, quando ela está prestes a dar à luz, ela sente muita tristeza e muita dor, mas depois que o filho nasce, ela tem uma alegria que ela nem lembra mais como foi aquela dor. E ele diz assim, vai ser com vocês, porque vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser traídos, vocês vão ser humilhados, mas isso tudo faz parte da caminhada cristã. Então, se você nessa manhã chegou aqui, eu não sei como é que está a tua caminhada, o que você está vivendo hoje, mas se você está num lugar de tristeza, Jesus também esteve. Jesus também passou. E o que Ele está falando para nós essa manhã, eu passei e eu estou com vocês para que vocês também possam passar. Ele falou, não vos deixarei órfãos, eu enviarei um Consolador. É interessante, irmãos, que o nosso Senhor, Ele conhece as nossas dores, porque Ele experimentou, Ele se identificou conosco, Ele se tornou um homem. Ele não é aquele Deus todo-poderoso que está longe, Ele é o Deus de perto. Ele é o Deus de perto e o Deus de longe, não é isso? Ele é o Deus transcendente, mas Ele é o Deus imanente. Ele está conosco, Ele prometeu, Ele tem andado conosco para nos dar graça, porque os momentos de tristeza, os momentos de dor, eles fazem parte da experiência humana. Todos nós vamos passar. O sol nasce para justos e injustos, não é isso? Salomão disse em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Há tempo de prantear, mas há tempo de saltar de alegria. Então é necessário que nós entendamos que vai haver tempos difíceis, mas em todos eles o Senhor estará conosco. E assim como Ele passou por aquele Getsêmani, Ele também estará conosco nos dando a sua graça. Em segundo lugar,
o Getsemane é um lugar de humilhação. Mateus 26, 39, parte A. Deixa eu voltar aqui para Mateus. Mateus, capítulo 26, verso 39, somente a parte A. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. A palavra aqui prostrar-se, né? Prostrou-se. Ele se humilhou, é um ato de humilhação. O Senhor Jesus, na condição humana naquela hora, ele sabia que ele precisava da graça do Pai, ele precisava da ajuda do Pai, e ele simplesmente se humilhou. Então, esse lugar, o Getsemane, é também, além de um lugar de tristeza, além de um lugar de sofrimento, além de um lugar de angústia, é também um lugar de humilhação. Mas é interessante que a humilhação ela faz parte da nossa experiência cristã, e a palavra do Senhor diz que aquele que a si mesmo se humilhar, esse mesmo será exaltado. Humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus, que a seu tempo ele vos exaltará. A humilhação faz parte. O nosso Senhor, ele nos ensinou a nos humilhar. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo ele Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Aquele que quiser ser o maior entre todos, que sirva a todos. Serviço, humilhação, se rebaixar, o rebaixamento. Muitas vezes a gente não quer passar por isso, mas quando a gente olha para o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso maior exemplo, ele se humilhou, ele se rebaixou. E por isso foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome. Por isso ele recebeu toda aquela exaltação. Então, na nossa experiência humana, irmãos, nós vamos passar por isso. A gente vai ser humilhado. Muitas vezes a gente vai ser humilhado, desprezado. Muitas vezes a gente vai ter que se rebaixar. Mas que a gente possa entender que isso não vai nos tornar menor. Pelo contrário, isso vai nos amadurecer. Isso vai nos aproximar do Senhor. Isso vai mostrar que nós somos tratáveis. Isso vai mostrar que nós não queremos nos exaltar. Porque a soberba precede a ruína e a altivez a queda. Todo aquele que quiser exaltar-se a si mesmo será abatido. É o que a palavra nos ensina. Então, o nosso Senhor, ele se humilhou, sendo ele Deus, sendo ele o Senhor, sendo ele o Criador dos céus e da terra. Ele se humilhou. E muitas vezes nós, quantas vezes, né, a gente tem que passar por situações de humilhação? E normalmente a nossa atitude é nos revoltar. Normalmente a nossa atitude é murmurar. Eu me lembro de uma vez que, logo no início da minha conversão, um dia no carro, né, eu viajava muito naquela época a trabalho, e eu passava longas horas na estrada e era o momento que eu mais orava. E aí eu falando com Deus, né, eu falei, Senhor, eu quero muito, naquela época eu era seminarista, e estava começando meu ministério, estava começando minha caminhada com Deus. Eu falei, Senhor, eu quero muito ser usada por Ti. Eu quero muito que o Senhor cumpra as Tuas promessas. Eu falava isso com o Pai e falava de todo o meu coração. Né? Eu falava com verdade. E eu queria mesmo. E eu falava com o Senhor, cumpre em mim a Tua vontade. Faz aquilo que Tu queres. E aí, eu falando isso, no outro dia, no dia seguinte, né? Eu passei por uma situação de extrema humilhação. Assim, eu fui muito humilhada, mas muito mesmo. Né? Deus permitiu algo vir sobre mim que foi difícil. E aí eu lembro que eu cheguei em casa arrasada, né? Aí fui tomar banho, e aí no banho eu comecei a chorar, e comecei a falar, poxa, Senhor, por quê? Eu tenho andado, eu tenho me santificado, eu tenho me separado, por que o Senhor permitiu isso? Né? Na verdade, eu não queria passar por aquilo. Né? E eu comecei a reclamar. E aí eu saí do banho, cheguei no quarto, Deus falou assim mesmo comigo, liga a televisão, do nada. E eu liguei a televisão, aí estava um programa, naquela época, era um programa que dava no finalzinho da tarde da Joyce Meyer, eu gostava muito de ouvir. E ela falou assim mesmo, naquele momento em que eu liguei, ela olhou para dentro, assim, ela estava falando para a câmera, né? Mas como se ela estivesse olhando para mim,
E ela falou desse jeito comigo. E eu senti assim, que o Senhor não era aquela mulher, era o Senhor que estava falando claramente comigo. E ela falou assim, se você não está disposta a sofrer, para de me pedir para eu te usar. Ela estava falando que Deus falou aquilo com ela, né? E aquilo foi tremendo, irmãos, porque eu comecei a chorar e eu dobrei meu joelho, porque eu me lembrei que um dia antes eu pedi ao Senhor para eu ser usada, eu pedi ao Senhor para cumprir em mim a vontade dEle, mas eu também não estava disposta a passar por ofensas, por humilhação, por dor. E aí o Senhor falou, minha filha, se você quer ser usada, você vai ter que ser tratada. Tem muitas coisas que você vai ter que ser quebrada. E aí eu entendi. Muitas vezes, irmãos, para que Deus cumpra em nós o querer dEle, a obra dEle, vai ter humilhação. E é ruim, a gente não gosta. Quem gosta de ser humilhado? Ninguém gosta. Por isso que a palavra diz que é melhor eu me humilhar a mim mesmo, né? Antes que alguém me humilhe, eu já venho, já me rebaixo, que aí ninguém precisa me humilhar. Mas a humilhação é parte da nossa caminhada. O nosso Senhor passou por isso. Em terceiro lugar, o Getsêmani é um lugar de renúncia. Mateus, esse mesmo versículo, a parte B, diz assim, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, o Getsêmani é um lugar de renunciar à minha vontade. Jesus, certa vez, ele falou assim para os seus discípulos, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Seguir a Cristo é sinônimo de renunciar. Renunciar o eu. Dizer não para a minha vontade. O apóstolo Paulo disse aos Gálatas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a fé que eu vivo agora, e a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual se amou e se entregou por mim. Aleluia. Não vivo mais eu. Cristo agora é que vive em mim. Não mando mais eu. Cristo agora manda em mim. Não sou eu mais quem decido. Eu não sou dono mais da minha própria vida. E isso eu faço por escolha. Isso eu faço por vontade. Porque eu entendi que somente Ele sabe o que é melhor para mim. Aleluia. Somente Ele sabe o que é melhor. Que diminua eu e que Ele cresça. Que eu entenda que a vontade do Senhor é boa, é agradável e é perfeita. Nós não sabemos, irmãos, o que é melhor para nós. Nós não conhecemos o futuro. Então é melhor nós renunciarmos à nossa vontade para que se cumpra a vontade dEle. Para que Ele seja tudo em todos, para que Ele seja exaltado, para que o nome dEle seja glorificado. É o Senhor, é tudo por Ele, é tudo por meio dEle, é tudo para Ele. Caminhar com o Senhor é renunciar o eu, e às vezes dói. Já imaginou Jesus? Ele tinha que naquele momento abrir mão de toda a sua... Qual era a sua vontade? A vontade dele era estar na glória com o Pai. A vontade dele era estar em plena harmonia, em pleno gozo, desfrutando da sua majestade. Mas naquele momento ele entendeu que era necessário pagar um alto preço. Nós fomos comprados por alto preço. Nós temos um dono. Nós somos propriedade particular do Senhor. Não para viver segundo os nossos desejos, nem segundo as nossas vontades, mas para vivermos para Ele. Aleluia. Que seja feita a vontade dEle na nossa vida. Nós oramos assim. Não é assim que o Senhor Jesus nos ensinou a orar, lá em Mateus capítulo 6, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Todas as vezes que nós quisermos fazer a nossa vontade, nós vamos experimentar derrotas. Todas as vezes que a gente ficar obstinado, coração duro, e quisermos ir pelos caminhos que Deus está mandando não ir, nós vamos experimentar derrotas. Nós vamos amargar consequências. Nós temos estudado aqui a história do povo de Israel na escola bíblica dominical, vários personagens, e a história é a mesma, irmãos. Não muda. Todos eles fizeram coisas ruins. Quando fizeram o que era bom, colheram bons frutos. Quando escolheram abandonar e desobedecer o Senhor, sofreram as consequências. E não é diferente na nossa vida.
Deus nos chamou para abrir mão de nós mesmos, para que Ele viva, para que Ele reine, para que Ele apareça. É Ele, é tudo sobre Ele. Ele tem que reinar, Ele tem que brilhar na nossa vida, para que o mundo veja, para que o mundo conheça, para que o mundo deseje servir o nosso Deus. Aleluia. Getsemane é lugar de solidão. 26, 40. Mateus 26, verso 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Ou em outras versões, vigiar? Ele chamou os 3 mais íntimos. Ele chamou aqueles que ele pensou: nesses eu posso confiar. Com esses eu posso contar. Mas quando o negócio ficou feio, Jesus estava lá orando, se humilhando, pedindo ao Pai, clamando. O que eles fizeram? Foram dormir, cochilaram. Na caminhada cristã, eu e você vamos passar por momentos de solidão. Nem os mais íntimos vão estar conosco. Nem aqueles que a gente pensa: caramba, esse aqui eu posso contar. Vai ter momento que é só você e Deus. É só você e o Pai. E aí, eu vou desistir? Não. Eu vou me lembrar, Jesus passou isso também. Ele chamou os mais chegados, mas os mais chegados deram as costas. Não puderam orar. Jesus falou: nem uma hora pudeste vigiar. Parece que, né? Parece que a gente pode perceber o descontentamento de Jesus nessa fala. Puxa, mas nem uma hora pudeste vigiar comigo? Eu pedi tão pouco, né? Tão pouco que eu peço. Momento, parece que eles estavam assim, desligados. Parece não, eles estavam. Eles não estavam entendendo a gravidade do momento. E eu quero te dizer que nem todo mundo vai entender o que você está passando. Só quem te conhece é o teu Deus. Ele te conhece por dentro e por fora. Ele sonda os teus pensamentos. Antes que a palavra saia da tua boca, Ele já conhece. Então, nessa manhã, o teu melhor amigo é o Senhor. Quando todo mundo te abandonar, não fica triste, não. Fala: eu tenho o Senhor. Ele é o meu melhor amigo. Aleluia. Às vezes a gente se entristece porque alguns foram embora. Às vezes a gente se entristece porque o namoro acabou. Às vezes a gente se frustra porque o nosso marido não nos entendeu, ou a nossa esposa não nos entendeu. Às vezes a gente fica triste porque a nossa mãe não é para nós o que a gente queria que ela fosse. Às vezes nós não somos os filhos que ela queria que fôssemos. Mas está tudo bem, porque somos humanos e falhamos. Mas nós temos um Deus perfeito, um Deus maravilhoso, um Deus presente. Emanuel, o Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no momento de mais tristeza, provavelmente, você só vai ter o Senhor. E eu quero te dar uma boa notícia: isso te basta. Isso te é o suficiente. Jó, quando passou por a experiência mais terrível da vida dele, ele falou no final de tudo isso, no final do seu livro, lá no capítulo 42, ele fala: olha, bem sei eu que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Toda aquela dor, todo aquele sofrimento, fez ele entender que nem os amigos, porque quando os amigos dele foram dar pitaco, o que foi um pouquinho mais acertado, foi um só, os outros só falaram besteira. Só queriam dizer que ele estava assim porque errou, que ele tinha que se arrepender. Jó teve muitos erros, sim. Mas o que Deus queria, ele não estava passando por aquele sofrimento por uma causa de pecado. Ele estava passando por aquele sofrimento porque Deus queria dar uma grande experiência a ele. E no momento mais difícil, o grande amigo dele foi o Senhor. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, é o Senhor, igreja. Busque a Ele, ore a Ele, ande com Ele. E Getsemane também é um lugar de traição. 26, 47 de Mateus diz assim: estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. Uma das coisas terríveis da experiência humana que Jesus experimentou foi a traição. Ele falou assim:
meu amigo, chamou Judas de amigo, né? Com um beijo tu me traz? Ou seja, Jesus foi amigo de Judas, mas Judas não foi amigo de Jesus. Judas foi um dos escolhidos. Ele poderia ter sido uma bênção, como foi João, como foi Pedro, como foi Tiago, mas ele escolheu trair Jesus. E muitas vezes, na experiência humana, nós vamos experimentar traição. Pessoas vão te trair. E o que mais dói não são aquelas pessoas de longe, né? São as pessoas de perto. São os íntimos. São aqueles que a gente pensa que podemos confiar. Quando a gente faz o curso de noivo, né? Uma das coisas que a gente aprende é que o nosso cônjuge, o nosso marido, vai ser a pessoa, a nossa esposa, né? Vai ser a pessoa que mais vai nos fazer rir, mas também vai ser a pessoa que mais vai nos fazer chorar. Porque a convivência é assim, quanto mais próximo, mais dói, não é isso? Quanto mais eu sou próximo da pessoa, mais o que ela faz me fere, me machuca. E Judas era próximo, era um dos 12. Estava ali há 3 anos andando com Jesus. Que pedrada, né? Por 30 moedas de prata ele vendeu o Senhor. E o impacto disso foi tão grande que ele se matou. Ele não pôde conviver com tamanha peso na consciência, né? Com tamanho desespero do que ele fez. Então, que nós possamos entender que apesar de estarmos caminhando com Jesus, apesar de sermos sal e luz dessa terra, muitas pessoas ainda vão nos trair. Nós vamos experimentar esse tipo de coisa. E agora vem a parte boa, né? Porque na caminhada cristã é assim. Temos aflições, mas temos também a bênção do Senhor, a presença do Senhor, o refrigério do Senhor. O Getsemane é um lugar de comunhão intensa com o Pai. Mateus 26, 44 diz assim: e deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Olha que interessante, ele orou por 3 vezes. Isso significa que ele estava ali buscando intensamente ao Senhor. Então, o Getsemane não é só um lugar de solidão, não é só um lugar de traição, não é um só lugar de dor intensa, de medo. É um lugar também de intensa comunhão com o Pai. É nos momentos de maiores dores que a gente vai experimentar uma comunhão mais intensa. Eu falei aqui de Jó. Jó ele declarou que na tribulação, os ouvidos dele foram abertos. Ou seja, no momento de maior dor, que nós ouvimos mais o Pai, que nós buscamos mais um Pai. Não era muito comum para um judeu fazer repetição, né? Orar por 3 vezes. Lembra quando Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre espinho da carne, ele fala, orei por 3 vezes. Para um judeu, você orar por 3 vezes, é porque o negócio está muito doido, apertado, e você quer muito aquilo. Por isso que Paulo enfatiza, orei por 3 vezes para que Deus me tirasse. E aqui Jesus fala, e pela 3ª vez orei ao Pai as mesmas palavras. A dor era intensa. O momento era de aperto. E aí ele entendeu que teria que buscar mais o Pai. Os momentos em que você for mais provado, de maior dor, vai ser também o momento em que você vai ter maior intimidade com o Pai. Momentos intensos de busca. Muitas vezes é isso. É por isso que Deus permite. É só para a gente se mexer e buscar mais o Senhor. É só para a gente mudar a nossa postura, porque às vezes a gente está muito acomodado. Às vezes a gente está tranquilo, porque está tudo bem na nossa vida. E aí a nossa tendência é descansar e não buscar mais o Senhor. Então, que a gente possa entender que mesmo passando por dificuldades, eu preciso fazer o que Jesus fez, buscar ao Senhor, orar insistentemente, pedir, e dar-se-vos-á. Batei, a porta vai se abrir. O que busca, recebe. O que procura, acha. Amém, igreja? O Getsemane também é lugar de ser consolado. Lucas 22, 43.
Lucas 22, 43 diz assim: e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Em meio a toda essa dor, em meio a todo esse desespero, só Lucas narra esse episódio, que em meio àquele momento de dor, um anjo do céu veio e fortaleceu Jesus. Nos momentos mais difíceis, vai vir o escape, vai vir o consolo, vai vir a ajuda do céu. Paulo, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, ele diz que bendito é o Deus e Pai de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que nós também possamos consolar a outros. Toda vez que somos atribulados, nós também somos consolados. Nenhuma provação há, senão humana, e junto com a provação vem o escape. Ou seja, nós não passamos por prova que não podemos suportar. E junto com a prova vem o escape. Se permanecermos nele, se andarmos nele, vamos experimentar o consolo dele, a ajuda dele, o refrigério dele. E só tem essa experiência quem passar por dificuldade, quem passar por luta, quem passar por tristeza. Só tem história para contar, irmãos. Quem caminha com o Senhor no tempo ruim e no tempo bom. Às vezes a gente só quer o tempo bom, né? Jó falou isso para sua esposa, lembra? O bem de Deus você quis, você aceitou, e o mal você não quer? Ou seja, quando Deus estava nos dando tudo, né? Deus estava acrescentando. Jó era o homem mais rico do Oriente, tinha 10 filhos lindos, né? 7 filhos e 3 filhas, estava tudo bem. Aí a mulher de Jó estava, ó, beleza, louvado seja o nome do Senhor. Aí quando vem o problema, o que ela fala? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí ele fala, falas como uma louca, né? Como é que o bem de Deus tu quis e agora o mal tu não quer aceitar? Paulo, ele disse aos Filipenses capítulo 4, porque eu aprendi a estar contente, tanto no tempo difícil, como no tempo bom. Nós precisamos aprender, irmãos. Porque, como eu falei aqui, há tempo para todas as coisas. Na experiência humana, nós vamos viver tempos de glória, mas nós vamos viver os tempos de lutas também. E está tudo bem, porque tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, naquele que está conosco. Ele passou por tudo isso e Ele está conosco para nos ajudar. Para que no final da carreira a gente possa dizer, igual o apóstolo Paulo, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Nós precisamos passar por isso. Getsêmani também é o lugar de viver a perfeita vontade de Deus. Lucas 22, 42 diz assim: Pai, se quiseres, passe de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lembra que a gente falou esse mesmo versículo a respeito de renúncia? Ao mesmo tempo que ele é renúncia, ele também é o privilégio de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só vai experimentar o que é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quem for capaz de renunciar à sua própria vontade. Não tem jeito. Paulo, aos Romanos capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo está dizendo, não é que a gente tem que ser um inconformado e sair por aí quebrando tudo, fazendo rebelião. Paulo quer dizer, não tome, o inconformado aqui é não tomar a forma do mundo, é não ser parecido com o mundo, é não andar como o mundo, ou seja, o mundo aqui no sentido daqueles que não conhecem a Deus, não andar como eles andam, mas andar como o Senhor quer, porque aí sim, pela renovação da nossa mente, Deus nos transformou. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Então, uma metanoia, né? Houve uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. Para quê? Para que agora eu possa experimentar a boa, a perfeita
vontade e agradável vontade de Deus. Num primeiro momento, a vontade de Deus parece ruim, não é isso? Porque ela exige renúncia, ela exige sacrifício. Mas no final a gente vai ver que foi a melhor escolha. No final a gente vai entender. No início a gente não entende muito. Parece esquisito, parece, por que Deus está mandando eu fazer isso? Por que Deus quer que eu faça isso? Aí quando você escolhe fazer a vontade de Deus, daqui a pouco vem o fruto, daqui a pouco vem a recompensa, e daqui a pouco você entende. Agora sim eu entendi por que Deus estava falando isso comigo. Mas primeiro eu tenho que agir pela fé. Antes de saber o resultado, eu tenho que crer. E quem crê, obedece. A fé em Deus vai me fazer obedecer, mesmo não entendendo nada. Mesmo não sabendo por quê. Por que Deus está mandando eu fazer isso? Não importa, Ele está mandando, eu vou obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E em último lugar, o Getsemane é o lugar onde se vive o cumprimento das promessas de Deus. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 41. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Quando acabou esse momento de busca, o Senhor falou: basta, podem dormir agora, podem descansar, porque agora vai se cumprir a vontade do Pai. Agora vai se cumprir o que estava estabelecido na lei e nos profetas. O que vai acontecer agora, o Filho do Homem ser entregue, foi profetizado. É uma promessa de redenção, é uma promessa de nova vida, é uma promessa de esperança. Isaías 53 diz assim: e agradou a Deus o moê-lo. Ou seja, Deus teve prazer no sofrimento de Jesus, porque Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O processo foi difícil, mas o resultado foi glorioso. O caminho para a cruz doeu, teve esforço, teve renúncia, teve solidão, teve traição. Mas o final foi a salvação de toda a humanidade. Foi um cumprimento de uma promessa de Deus feita lá no Éden. Gênesis 3,15, da semente da mulher. Porém, inimizade entre ti e a semente da mulher. Esta lhe ferirá o calcanhar, mas tu esmagará a cabeça. Aleluia. O Senhor Jesus veio tirar todo o domínio das trevas. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele nos deu nova vida. E foi muito caro. O preço foi caro. Quando a gente lê esses 10 versículos aqui, Mateus 26, do 36 ao 46. Quando você chegar em casa, leia novamente. Medite nessa palavra, porque Deus vai continuar falando contigo. Não é só aqui no momento do culto. É uma palavra para a semana, então medite nela durante a semana. E você vai ver quão grandioso foi esse sacrifício, o quanto que custou, o quanto que doeu. Mas o quanto também teve a glória de Deus, o quanto valeu a pena. E resumindo essa palavra, para concluir essa palavra, essa é a nossa caminhada cristã. Por um lado, dor, angústia, sofrimento, solidão, traição. Por outro lado, presença de Deus, consolo de Deus, cumprimento das promessas, intimidade com Deus. Eu quero te dizer, se você está disposto a viver a dificuldade, você vai ver a glória de Deus. Se você estiver disposto a sofrer por amor a Cristo, você vai também receber a glória de Cristo na sua vida. Se você estiver disposto a abrir mão, você também vai sentir o consolo, a paz. É assim que Deus faz. Primeiro, a gente precisa... A caminhada cristã é pela fé. O justo viverá pela fé. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia primeiro que Ele existe. E depois que Ele é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Tem recompensa. Tem choro, tem momento difícil, mas a glória é maior do que tudo isso. Paulo, ele declarou: tenho por certo para mim
que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. Não há de se comparar. É muito ruim quando a gente chora. É muito ruim sentir dor. É muito ruim ser desprezado. É muito ruim passar por humilhação. Mas é muito bom receber o consolo dele. Uma coisa é ser consolado por uma pessoa, outra coisa é receber o consolo do Pai. Uma coisa é eu viver uma experiência humana, outra coisa é eu ver na minha vida se cumprir as promessas de Deus. Tem muita gente querendo receber as promessas, mas não querem passar pelo Getsêmani. Eu quero te convidar a você se colocar de pé. Jesus nessa manhã nos convida a ir com Ele ao Getsêmani.